internautas do blog do Edson Silva. Eu me chamo Jai Melice e hoje iremos debater políticas educacionais nas universidades com a presidente e vice-presidente do DCE da Unifor, Laura Lima e David Bergman. Eu gostaria primeiramente de agradecer a presença dos dois aqui no nosso programa e começo perguntando qual a influência das políticas educacionais dentro das universidades. Também gostaria de começar agradecendo por essa oportunidade de estar aqui discutindo mais sobre o estudante. Então, a sua pergunta foi sobre as políticas públicas na universidade. As políticas públicas para os estudantes são destinadas a esses ambientes, universidade, escola. Então, elas moldam a forma como o estudante está na universidade. A questão do SISU, do ProUni, isso possibilitou o ingresso de pessoas de classes menos favorecidas na universidade. Então, essas políticas públicas, elas influenciam na população, obviamente, e na universidade, no corpo estudantil, que fica mais variado, isso a título de exemplo. Então, essas políticas públicas, elas são de suma importância para a gente estar cada dia democratizando mais o acesso da população à universidade. Sim, gostaria de começar agradecendo pelo convite, estar participando dessa conversa e falando que as políticas públicas apenas não só o ingresso, mas sim a permanência dos estudantes dentro do campo universitário. Bom, nós sabemos, que a educação é um dos direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988, sendo dos principais pilares, para o exercício pleno da cidadania. Podemos citar aqui diversos exemplos no meio da educação e a necessidade de ter políticas públicas, como vocês falaram, que garantam sim o direito dos jovens. Eu gostaria de saber de vocês como lutar por esses direitos no meio estudantil e como transmitir essa confiança dentro das universidades. Pronto, no campo da política, assim, no geral, existe o que a gente chama de movimento estudantil, que são estudantes, assim, que se interessam mais por política e estão, assim, na militância de seus direitos, de suas reivindicações, junto aos nossos políticos, aos nossos governantes, deputados. E, assim, é importante esses órgãos de representação, a título de exemplo, o DCE, Centros Acadêmicos, para organizar as demandas estudantis, porque quem está na gestão da universidade, da Unifor, por exemplo, ela está cuidando das demandas organizacionais, mas ela não sabe o que é que o estudante precisa. Então, nada melhor do que ter ali um corpo de estudantes organizados para justamente ouvir o que os estudantes precisam. É muito importante mencionar o movimento estudantil, pois é um campo que luta muito pelas demandas dos estudantes. Então, dentro da Unifor, a gente tem o DCE, que hoje a gente está buscando muitos estudantes para discutir e tentar buscar as demandas do campo universitário, lutar e garantir os estudantes dentro do campo. Isso, e um adendo também. O movimento estudantil, ele também não se restringe apenas à questão dos estudantes. Na história do Brasil, os estudantes, a juventude em si, ela sempre esteve também à frente das grandes manifestações contra a ditadura militar, Marcha dos 100 Mil e por aí vai. Onda da educação, isso. Estamos aqui falando de uma universidade particular, como você citou, mas mesmo ela sendo privada, tem a relação que a Laura falou, de ter diversos alunos bolsistas que entraram por meio de programas educacionais, que tem sim uma certa diferença de qualidade de ensino. Sendo no transporte ou na alimentação, nem todos têm a condição de ir para a universidade com transporte próprio e acabam recorrendo ao transporte público, assim como muitos precisam passar o dia na faculdade em tempo integral e não conseguem manter essa rotina por conta do valor da alimentação. Estando em universidade particular ou não, como o diretório de estudantes, ele deve agir para incluir esses alunos e garantir acesso a esses benefícios, como eu citei aqui, do transporte e da alimentação. Pronto. Porque, assim, há uma diferença significativa da universidade particular
da pública, porque querendo ou não são demandas diferentes. Mas assim, o que é imprescindível em todo o diretório central dos estudantes é saber ouvir o estudante e também estar sempre reivindicando junto à direção da universidade o pleito que foi ouvido anteriormente. Então é por isso que eu falei na primeira conversa, né? Não, é importante não apenas o ingresso do estudante, mas sim tentar ouvir para ele tentar permanecer dentro do campo universitário. Tanto faz na pública, tanto faz na privada. Mas o importante é a permanência. É lutar pelo direito de permanecer, não apenas ingressar. Isso, hoje na Unifor a gente tem muito a carência de um restaurante universitário. Isso é uma demanda assim dos anos 80, que eu sei porque eu li nos jornais dos estudantes da Unifor reivindicando isso, e eu acredito também deve ser também de anos anteriores a isso. E até hoje, 2023, a gente não tem. E o que foi começado, deu início na gestão passada do DCE, foi a questão do RU Solidário, que é passar um mês vendendo quentinhas por um valor muito significativo de R$3, para mostrar para a Unifor que tem sim condições. E essa, inclusive, é um projeto que a gente admira muito, que a gente vai dar sim continuidade na nossa gestão. Porque o que muito se discute hoje em todas as universidades é como fazer com que os estudantes permaneçam. Porque não tem como um estudante que muitas vezes passa um dia trabalhando e à noite vão para a universidade estudar com fome, porque não tem como pagar um calzone de R$10. Entendeu? Porque se for juntar isso todo dia, R$10 no fim do mês, é um valor quantitativo que isso faz uma diferença enorme na vida do estudante. Então, é isso, é realmente estar dentro da universidade, sempre ouvindo os estudantes e sempre levando as reclamações à direção e pressionando. Acredito que uma boa rede de acesso com certeza facilitaria a vida desses estudantes e ajudaria sim a ter um bom ensino de qualidade. Quando falamos de direitos estudantis, é comum muitos universitários não entenderem quais os direitos que lhe cabem, né? Então, assim, vamos dar exemplo do DCE. O DCE é o Diretório Central dos Estudantes da Unifor, certo? Qual é o papel do trabalho de vocês? Para a gente dar um exemplo aqui para os estudantes. Qual é o papel do trabalho de vocês para ampliar esse conhecimento do DCE, dos direitos estudantis dentro das universidades? Hoje em dia, a gente vive num mundo hiperconectado, o Instagram tá aí trazendo muitos benefícios e a rede social, ela potencializa as coisas, tanto boas quanto más. Então, hoje a gente utiliza muito o Instagram como veículo de comunicação, mas não só isso. Quando é algo mais importante, é deixar cartazes, se comunicar com centros acadêmicos, porque o DCE, ele está acima dos centros acadêmicos. O centro acadêmico de cada curso está mais ali no dia a dia, que também é muito importante esse diálogo do DCE com os centros acadêmicos, porque, por exemplo, nós estamos na parte mais geral, mas o centro acadêmico de farmácia sabe a demanda específica do curso de farmácia. Tá faltando um bebedouro no bloco da farmácia, então aí a gente ia atrás da direção para cobrar um novo bebedouro para os estudantes. Então, assim, essa questão do compartilhamento das informações, hoje elas se dão mais de forma virtual. É importante até complementar aqui a fala da Laura, que a base do DCE também é constituída pelo CA, né? E totalmente porque já está ali um contexto melhor, já estão entendendo, já sabem as demandas. O CA é o Centro Acadêmico, que é a abreviação. O DCE, né, Diretório Central dos Estudantes, e o CA é o Centro Acadêmico. Nem todos os cursos têm centros acadêmicos, mas os que têm maior quantidade de alunos têm o de Direito, de Odontologia, o de Medicina Veterinária, Jornalismo, tem também, que é o teu curso, né? Então, eles atuam de forma mais direta com esses estudantes. Por exemplo, eu fui do Centro Acadêmico de Direito. Na parte que eu fiz parte da gestão, nós organizamos uma semana de boas-vindas aos calouros, explicamos como funcionava a Unifor, porque a Unifor é o universo.
Então, o centro acadêmico acaba que está no dia a dia mais com os estudantes daquele curso, promovendo palestras e tudo mais. Então, também respondendo à pergunta, complementando, o compartilhamento de informações dos direitos estudantis passam também pelos centros acadêmicos que organizam palestras para os estudantes específicos daquele curso. Nós estamos falando um pouco do DCE, mantendo a mesma linha de raciocínio aqui do diretório. Eu gostaria de perguntar como é essa relação do DCE com a universidade. Qualquer pessoa pode entrar no diretório ou até mesmo criar um? Pronto, a relação que nós temos hoje, o DCE com a universidade, é muito respeitosa, de diálogo, de escuta mútua. Então, a outra pergunta que você fez, qualquer pessoa estudante da Unifor pode sim participar do DCE, mas para que isso aconteça, nosso estatuto do DCE regulamenta, que são eleições anuais, que tem que se criar chapas e são submetidas à aprovação dos estudantes da Unifor por meio do voto. Na última eleição, a gente se utilizou de urnas eletrônicas para ter um processo realmente sério. Então, é isso, qualquer estudante da Unifor pode sim, estando devidamente matriculado, particular, desde que siga esse trâmitezinho, que é compor uma chapa e ganhar a eleição. Falando um pouco sobre as eleições do DCE, gostaria de perguntar agora aos dois, como é essa relação das chapas? Existe um partido para cada chapa em relação aqui ao nosso governo? Tem o PT, o PDT, o PL. Então, cada chapa do diretório existe um partido por trás ou não? Não necessariamente. Assim, o que ocorre é porque há pessoas militantes que são filiadas a partidos, mas a questão é que cada um tem a sua opinião, as suas ideologias. Particularmente na nossa chapa, nós éramos um movimento realmente da universidade. Éramos pessoas que estamos dentro da universidade, que a gente conhece a realidade dos estudantes. E acho que foi por isso também o que nos elegeu. Mas eu, por exemplo, não sou filiada a nenhum partido, o David também não é. E até onde eu saiba, ninguém da nossa chapa é filiado a algum partido. Óbvio que cada um tem as suas aproximações, defende as suas convicções. Isso faz parte de qualquer profissional. Então, assim como eu falei, assim as juventudes dos partidos. Mas o que eu posso falar, que foi da minha chapa, da nossa chapa, é que realmente não era uma chapa politizada. E essas causas do DCE, nós sabemos que são diversos projetos que vocês fazem, vocês recebem muitos pedidos e eu queria saber como essas causas podem ser levadas para fora da universidade. Existe algum meio? Pronto, pode sim. Por exemplo, que está muito... Como é que eu posso dizer? Que está em alta hoje a questão do passe livre, que muito tem se cobrado do nosso prefeito. Por mais que isso não seja uma reivindicação própria da Universidade de Fortaleza, mas isso impacta diretamente nos nossos estudantes. Então, sim, a gente pode ir lá, tentar uma reunião com ele, entender a previsibilidade, o que é que está acontecendo, porque isso foi uma promessa de campanha, uma promessa que elegeu ele. Então, há sim essa possibilidade da gente dialogar com os diversos poderes para tentar melhorar não só os estudantes da Unifor, mas do corpo estudantil como um todo, do município, do estado. Eu acredito que o diálogo sempre vai ser um diálogo positivo, buscando fora, como temos muitos parceiros, também o nosso DCE tem muitos parceiros, como deputados, né? Então a gente tem que buscar o diálogo para cumprir as demandas necessárias. Em relação à política, agora vamos falar um pouco de que forma os universitários eles entram no meio político a partir da universidade. Eu sei que você acabou de citar um pouco das eleições que tiveram na nossa faculdade, que tiveram a criação da chapa, eleições nas urnas, mas de que forma vocês podem incluir mais eles no meio político? Como incluir mais os estudantes no meio político? Hoje se discute muito assim a criminalização da política, que em decorrência de alguns escândalos que sempre tem, e isso aqui eu não estou normalizando, tá? As pessoas tendem a achar a política uma coisa ruim.
Eu acredito que a política não é uma coisa ruim. A política é o meio que a gente tem de fazer mudança na sociedade. Então, eu acho importante, e é uma pergunta que eu também me faço, que é como fazer as pessoas enxergarem isso, que se tá ruim, sem política, vai piorar, porque é a forma que a gente tem de fazer transformação. Tá? Então é muito importante até os jovens, né, universitários vir para rejuvenescer a política. Rejuvenescer, exatamente. Pronto. É importante. E os estudantes, os jovens, como a gente já falou, eles sempre estão nas manifestações, eles fazem parte disso. E outra coisa que eu gosto de pensar quando se fala de política é que os nossos representantes hoje, eles já foram jovens questionadores, jovens militantes, jovens que se indignavam com algumas com as coisas que são como são. Você citou agora um pouco sobre a questão das manifestações. Eu gostaria que vocês explicassem um pouco como acontecem esses movimentos estudantis, que pelo que eu saiba, é fora da universidade, alguns, né, em relação à gestão pública aqui na nossa capital, nós conseguimos enxergar vários movimentos estudantis que vêm de dentro das próprias universidades de Fortaleza, não só a Unifor, como a UFC, a UES. Eu gostaria que vocês explicassem um pouco como organizar essas manifestações e de onde vem. Como vocês organizam essas questões? Pronto. O movimento estudantil, ele está muito atrelado assim aos partidos políticos, a parte da juventude dentro dos partidos. Por exemplo, a UJS, União da Juventude Socialista, que é mais ligada ao PCdoB, a juventude do PT, a juventude do... Quais outros partidos? São inúmeros. Quase todo partido tem a sua juventude. Então, os secretários das juventudes, eles vão se organizando. Tem a União Estadual dos Estudantes também, que vai dialogando com esses outros grupos para que aconteçam as manifestações. Tudo basta de um diálogo construtivo ali deles, dos movimentos, para ter as mobilizações, lutar pelos direitos que eles conversam, eles vão lutar pelos direitos. Isso. Como agora aqui, é importante mencionar, agora temos que lutar não pelo ingresso, sempre que eu falo, né, o ingresso, mas pela permanência, o fiéis sem teto, que estão lutando. Eu acredito até que esse governo, agora, atual, tenha mais uma chance maior para a gente, para nós movimento, para nós universitários, nós juventude. Acredito que o governo atual, ele abriu as portas, porque os governos anteriores não foi o suficiente para a gente. Então, eu acredito que o governo atual ele vai abrir muitas portas para a juventude na política. Isso, o governador Elmano, por exemplo, já começou o mandato dele, ajustando o valor das bolsas de pesquisa. Então, eu acredito realmente que esse governo, como um todo, ele está mais sensível às pautas estudantis, porque os jovens de hoje, isso é uma coisa extremamente importante, é até uma coisa assim corriqueira de se falar, mas os jovens de hoje serão os adultos do futuro, a juventude de hoje serão os futuros políticos, serão os futuros médicos. Então, para formar esses profissionais é preciso investimento. Nós falamos aqui agora um pouco sobre... O David citou um pouco sobre a política nacional e eu gostaria de trazer agora para esse âmbito. Trazendo agora para esse âmbito da política nacional, eu gostaria de saber agora dos dois qual é a opinião de vocês sobre a atual política do nosso país, né? E de que forma, como o David citou um pouco, essa gestão pública, não só do nosso país, a gente pode citar também o nosso governo do estado, a prefeitura, de que forma eles poderiam melhorar o trabalho de vocês nos diretórios? A política, ela é uma coisa assim encantadora. Eu adoro esse jogo que ela tem. Hoje eu avalio que comparado ao governo anterior, que sucateou as universidades, desprezou realmente, eu acho que está acendendo de novo a chama que vai alimentar a pauta estudantil.
Então, com o Camilo Santana, que, ao meu ver, fez uma excelente gestão aqui como governador do Ceará e hoje à frente do Ministério da Educação, eu o vejo muito empenhado, muito aberto a diálogo. Inclusive, algumas semanas teve em Brasília o Congresso da União Nacional dos Estudantes, em que o presidente da República estava lá, o nosso ministro, e eles falaram que realmente a educação nesse governo é uma prioridade. Então, isso me deixa, assim, muito esperançosa, porque isso reflete diretamente no futuro do Brasil, na construção de um país melhor, mais igualitário, solidário. Sim, então, até só completando aqui, até dentro do nosso governo agora aqui do Ceará, é importante a gente estar tentando um diálogo para tentar o passe livre estudantil. E aí, não só a permanência, novamente voltando em relação ao ingresso dos estudantes, mas sim a permanência, porque a pessoa não pode ter a condição, tipo, de um alimento, de alimentação absurda, um preço, né? Então, o transporte já dá um suporte maior para a permanência do estudante. Então, é isso, um diálogo, e vamos buscar isso. Isso. E pronto, eu dei esse exemplo do Congresso da Uni, em que esteve presente o presidente da República, o nosso ministro. Isso mostra o quanto isso demonstra o quanto eles são abertos e estão realmente interessados em ouvir os estudantes. Então, eu acredito que isso também poderia acontecer com o nosso prefeito, o Sarto, que prometeu o passe livre, até então nada. Então, eu acho que é de extrema importância os nossos representantes também estarem aptos para nos ouvir, enquanto representantes também dos estudantes. Vocês falaram um pouco sobre a política nacional. Eu gostaria voltando agora ao tema do diretório, os projetos. Vocês são da atual gestão do diretório, do ECEA da Unifor. Tenho certeza que agora vão iniciar diversos projetos na nossa universidade, ou até voltar alguns antigos que tivemos vários. Você poderia comentar um pouco sobre esses projetos que estão a vir, que vão melhorar um pouco a questão da educação, da amplitude ali na nossa universidade? Pronto. Para esse segundo semestre, porque a gente tem uma lousa no DCE que é com os projetos que a gente quer fazer durante o semestre. Então, lá tem o Rio Solidário, que eu já mencionei aqui, que é realmente para mostrar a universidade que tem sim potencial para ter um restaurante universitário lá dentro, porque são quase 20 mil alunos. Tem o Rio Solidário, tem a Calourada Geral, que universitário adora festa. Aí tem também o nosso campeonato de jogos geek. Tem também o Interatlética, que é um campeonato entre as atléticas da Unifor, que é um movimento também muito importante que agrega os estudantes à universidade. Iremos promover palestras, né, institucionais também. Isso, palestras sobre educação. Enfim, o que está me vendo na cabeça é agora isso, mas tem muito mais. Agora, voltando no tema da política, eu gostaria de encerrar com essa pergunta. Estamos chegando ao fim do nosso programa, mas vocês podem comentar bastante sobre isso, que é o papel do jovem universitário dentro da faculdade, ampliando essa política, né? Em relação ao diretório, vocês são a rede de apoio, querendo ou não, vocês fazem parte do remetente que está transmitindo ali a mensagem, não só para a universidade, mas eu creio que vá para fora da universidade. Isso chega com certeza aos órgãos públicos da nossa cidade, do nosso estado. Então, assim, qual é o papel do jovem universitário nisso? O David citou aqui a relação do jovem com a política. Nós temos essa visão de que o jovem, ele é o adulto do futuro, né, literalmente, e como ele pode ir atrás também. Eu sei que muitos universitários da nossa faculdade, eles querem participar do DCE, mas não conseguiram, não sei se não conseguiram participar de uma chapa das eleições, mas como a gente também pode participar? Nós estamos lá de fora, mas como nós também podemos participar disso, indo atrás de benefícios para a melhoria da nossa universidade? Pronto. Nós
Temos o Instagram, o DCE, ele fica aberto no horário de 9 às 1 e de 13 às 19 horas da noite. Então, pode ir lá, pode falar as demandas, as sugestões e também, em todo projeto que a gente faz, a gente abre formulários para os voluntários que podem estar nos ajudando na organização desses eventos e a gente dá um certificado de horas complementares que é necessário para concluir o curso dentro da universidade e se formar. Então, o papel hoje que eu enxergo do jovem universitário no mundo assim que chega a ser assustador com tantas transformações, eu acho que é estar muito atento e ser muito críticos a todas as movimentações que estão ocorrendo dentro da universidade, no mundo como um todo. Porque isso vai refletir no nosso futuro. Então, mas apesar disso, assim, eu tenho uma visão um pouco negativa do futuro, mas ainda tenho esperança de que os jovens de hoje, eles possam tomar gosto pela política, porque é de fato a política que transforma. Então, eu espero que a juventude consiga enxergar isso, que é o nosso veículo de transformação. E só para completar a fala da Laura, o DCL se encontra com as portas abertas. Então, a gente está ali apenas representando todos os estudantes. Então, podem chegar, procurar o DCE, procurar o CA, procurar as atléticas, todos no geral, e tentar buscar um diálogo, falar as demandas que estão necessitadas. E a gente sempre vai tentar buscar resolver, lutar para sempre estar junto. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a presença da Laura e do David. Você pode acompanhar mais notícias no nosso blog do Edson Silva. Até mais!